Glória a Deus, graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, somos gratos a Deus por estarmos aqui mais uma vez, engrandecendo o nome do Senhor e agradecendo o Senhor, né? Somos gratos a Deus pela vida da irmã Josi, já vimos ali que ela está boazinha, colocou uma foto dela ali no grupo do Círculo de Oração, já está bem para a glória de Deus, né? Então é motivo de nós agradecer o Senhor tem cuidado dos seus, até aqui o Senhor tem cuidado dos seus. Maravilhoso, Jesus. E o seu dia, como foi hoje? Cansativo? Corrido, né? Eu estava em casa, eu assim, meu Deus, quando a gente se propõe a fazer algo para o Senhor, eu não sei se é a gente que se atrapalha, ou o adversário também que coloca um dedinho dele, porque ele não dorme, né? Ele não para em rodear nós, para nos tentar, para ver o que a gente faz. Em cima da hora acontece uma coisa, acontece outra, e a gente corre, mas graças a Deus estamos aqui, para a glória do Senhor. Fui no mercado à tarde, cheguei em casa, coloquei as coisas em cima da mesa, e saí para recolher a roupa. Daqui a pouco escutei aquele barulho, ploft, assim, ai Jesus, que não esteja acontecido o que estou imaginando. Quando eu cheguei, estava caído o vidro de óleo de oliva, Márcia, que eu tinha acabado de comprar. Quebrou, assim, meu Deus, além do dinheiro ainda tem que limpar, daí aquela correria, limpar aquela gordura, mas graças a Deus estamos aqui. O Senhor testa a gente também para ver o que a gente fala, o que a gente pensa, né? O que nós vamos fazer, mas eu engrandeci o nome do Senhor. Continuei a louvar a Deus, estava limpando ali, louvando o Senhor, e aqui estou para a graça e a glória de Deus, para engrandecer o nome do Senhor. Eu sei que não é só comigo que acontecem essas coisas, né? Com todos que estão vivos. Glória a Deus. Mas a palavra que o Senhor me deu está em Atos. Aleluias. Atos 2. Bendito é o Senhor. Uma introdutória. Quem vai estar ministrando hoje é a nossa irmã Sandra, para a glória de Deus. Eu sei que ela está bem descansada, bem calma, bem tranquila, respirando normalmente. Louvado seja Deus. Mas estamos aqui para obedecer o Senhor, né? E passar um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos ensinado, para a glória de Deus. Não somos nada, não sabemos nada, sabemos que aqui tem pessoas que sabem muito mais que nós, mas estamos aqui para somar, né? Glórias a Deus. Atos 2, que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e passou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Glórias a Deus. Que eu quero falar aqui nesta noite, que estavam todos reunidos no mesmo lugar, todos, né? Ali tinha pessoas de todos os lugares, pelo que eu estava meditando, estava lendo aqui na palavra, estavam todos reunidos num só lugar, e várias pessoas, né? Pessoas de vários lugares, mas estavam ali reunidos. E quando o Senhor, Ele quer fazer algo, Ele quer operar, Ele não olha. Ele não olha o A, não olha o B, Ele não olha o C. Quando Ele quer operar, que Ele vê que tem liberdade, quando Ele quer falar, quando Ele quer trabalhar, Ele trabalha da maneira dEle, como Ele quer, né? E nós estamos aqui para glorificar e engrandecer o nome do Senhor nesta noite. Cabe a nós, né, dar esse culto para o Senhor, né? O que ficou lá em casa, ficou lá em casa. E a gente acredita e agradece a Deus, sabemos que Deus está cuidando, né? Aqui nós viemos unicamente para adorar o Senhor, engrandecer o nome do Senhor, glorificar a Ele, agradecer a Ele por tudo, pelas provações, pelas alegrias, pela hora de choro. Sabemos que o Senhor está ali do nosso lado, o Senhor tem cuidado de nós a todo momento, a todo instante. Então nesta noite que nós venhamos, né, prestar este culto para o Senhor. Quando estivermos louvando ao Senhor, vamos adorar de coração, vamos entregar a nossa vida ao Senhor, entregar aquilo que nós temos de melhor para o Senhor, que é a nossa adoração, é o nosso louvor. E o Senhor se agrada
Porque Ele conhece e vê o nosso coração. Ele vê se o nosso louvor está saindo do coração ou simplesmente da boca. Então, que nesta noite nós venhamos louvar o Senhor e adorar o Senhor com todo o nosso coração. Com alegria. Que o inimigo muitas das vezes quer tirar a nossa alegria. A alegria de nós estar na presença do Senhor. Até coloca pessoas dizendo para a gente, adianta. Que adianta tu estar lá e está acontecendo tudo isso na tua vida? Eu me lembro que a minha mãe, uma vez, ela se entristeceu, porque ela orava muito pelos enfermos, e Deus usava ela. Deus usava ela com dom de curas. Até na terça-feira retrasada, teve um irmão aqui ministrando a palavra, ele ainda contou um testemunho, que ele trouxe a filha dele aqui, com os pés cheios de cravo, embaixo do pé, a menina não conseguia colocar o pé no chão. E ele disse que a minha mãe foi no ouvido dela e falou para ela que ela ia ser curada, que ela veio buscar, e ela saiu daqui andando. E o pai custou trazer ela até no banco. Então, ela tinha dons de cura, mas ela tinha uma enfermidade. Então, uma vez, alguém afrontou ela e disse, tu tens dom, por que tu não te cura? E cura os outros. Né? Mas uma pessoa que não tem entendimento, acho, da palavra de Deus, né? Mas feriu ela, entristeceu assim, mãe, deixa para lá. Deus sabe todas as coisas, Ele sabe o porquê a mãe tem esse espinho. Né? De repente, se não tivesse o espinho, não estava humilde na presença do Senhor. Ele nos conhece. Ele sabe das nossas vidas. Ele sabe que muitas das vezes, se Ele tirar a nossa aprovação, a gente relaxa. Ele nos conhece. Nosso deitar, o nosso levantar, o nosso agir, o nosso falar. Então, nesta noite, vamos adorar o Senhor como Ele merece. Eu convido o grupo de louvor, já se preparando aqui. Enquanto isso, nós nos colocamos de pé e vamos orar ao Senhor. E não esqueça de dar o teu melhor nesta noite. Não importa como você entrou aqui. Importa que você veio aqui para adorar o Senhor. Ah, irmã, mas eu estou com dor. Adora o Senhor que você vai sair daqui sem a dor. Né? Não importa como entrou, importa como nós vamos sair. Glorificando ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai. Nós te engrandecemos, te glorificamos e te engrandecemos nesta noite, meu Senhor. Obrigada, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidas para te adorar, Senhor. Para te agradecer, para te engrandecer, meu Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida da irmã Josi, que já passou por esta cirurgia, já está melhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha ajudar ela na recuperação, em nome de Jesus. Pai, fica com cada um de nós, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, recebe a nossa gratidão. Senhor, se chegou alguém aqui enfermo ou com uma dor, Senhor, Tu és o nosso médico, Tu pode curar. Esta pessoa que chegou triste pode sair daqui alegre, porque Tu és o mesmo que operava no passado. E Tu estás aqui, Senhor. A Tua presença é real neste lugar. Recebe, Senhor, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão a Ti, meu Senhor. E fica conosco nesta noite, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. Dirige tudo para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Amém. No Salmo 19 diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Nosso Deus fez todas as coisas e Ele nos fez, nos formou para a glória do seu nome. Amém? Você foi feito para a glória de Deus. Vamos cantar esse louvor que diz que não há Deus maior, não há Deus tão grande. Aleluia. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus maior, não há Deus melhor,
tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para quê? Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus, como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu para o seu louvor, criou o céu e a terra, criou o céu e a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou. É o nosso Deus, Ele é o nosso Deus. Criou o homem à sua imagem, criou a terra, criou o sol, tudo Ele fez. É o nosso Deus, a Ele a honra, a Ele a glória. O Senhor recebe, Deus, a nossa adoração. Obrigado, Senhor. Nós entendemos que o Senhor nos fez para a honra e glória do Teu nome. Por isso nós estamos aqui, Senhor, porque é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos coloca de pé, ainda que nós venhamos cair, Senhor. Senhor sempre nos levanta, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados a Ti, Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado, Senhor, louvado. Jesus maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus. Aleluia. Santo, santo. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Vamos declarar: exaltado é Senhor, tão amado, desejado das nações, adorado, mais que todos, mais que tudo és amado, adorado, adorado, exaltado é Senhor, tão amado, desejado das nações, adorado, mais que todos, mais que tudo és amado, adorado, adorado, exaltado és Senhor, tão amado, desejado das nações, adorado, mais que todos, mais que tudo és amado, adorado, exaltado és Senhor, tão amado, desejado das nações, adorado, mais que todos, mais que tudo és amado,
adorado, adorado, exaltado és, Senhor, tão amado, desejado das nações, adorado, mais que todos, mais que tudo és amado, adorado, adorado, exaltado és, Senhor, tão amado, desejado das nações, adorado, mais que todos, mais que tudo és amado, adorado, Jesus. Aleluia, Senhor, nós te adoramos, Senhor. Tu és o desejado das nações, Senhor. Oh, tão amado, Senhor. Aleluia. Oh, Senhor. Santo é teu nome. Aleluia. Aleluia. Quando eu olho tua santidade e contemplo a tua formosura, quando tudo se apaga devido ao teu resplendor, quando do teu coração, quando tua santidade reina em mim, quando tudo se apaga devido ao teu resplendor, eu te adoro, eu te adoro, eu vivo, Senhor, pra te adorar, eu te adoro, eu te adoro, eu vivo, Senhor, pra te adorar. Quando olho tua santidade e contemplo tua formosura, quando tudo se apaga devido ao teu resplendor, quando encontro gozo no teu coração,
eu vivo, Senhor, pra te adorar. Aleluia. Pai, eu te amo, te louvo e te adoro. Glória ao teu nome em toda a terra. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome em toda a terra. Cristo, eu te amo, te louvo e te adoro. Glória ao teu nome em toda a terra. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome em toda a terra. Espírito, eu te amo, te louvo e te adoro. Glória ao teu nome em toda a terra. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome em toda a terra. Aleluia, Senhor. Toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Senhor, em toda a terra, Senhor. Somente Tu és digno de ser adorado, somente Tu és digno de ser exaltado, Pai. Oh Deus, ansiamos ouvir a Tua palavra, nós queremos ouvir o que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Pai. Por isso usa a vida, Senhor Deus, da nossa irmã Sandra, Pai. Que o Teu Espírito, Senhor, esteja colocando em seus lábios, na sua mente, tudo aquilo, Senhor Deus, que ela leu, tudo aquilo que o Senhor deseja que ela fale à Tua igreja, porque nós ansiamos, Senhor, ouvir a Tua palavra, porque somente Tu tens palavra de vida eterna, Deus. Que não haja nenhum impedimento, que não haja nenhuma barreira, mas que Teu Espírito Santo fale a cada coração. Quebranta, Senhor, quebranta os corações, toca, Senhor, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, irmãos, uma boa noite, glória a Deus. Vamos a irmã Regina, né? Estou nem um pouco preocupada, nem um pouco nervosa, nem um pouco ansiosa, né? Estava falando para o Everaldo que parece tão fácil quando a gente está aí, né? E os irmãos aqui pregando, parece que é tão fácil para eles, parece que é tão tranquilo. É mais fácil a gente estar aí recebendo, né? Do que estar aqui. Mas o Senhor falou comigo, eu sei que vai falar com vocês através dessa palavra, porque nós estamos aqui para servir. Estamos aqui para fazer a vontade do Senhor e não a nossa.
fazer aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Né? Glória a Deus. Eu quero iniciar, né? A mensagem de hoje vai ser sobre ser servo, o que é servir ao Senhor. E em Atos, né, 17:25, Paulo diz assim, que Deus, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, né? E nem tampouco ele é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E quando a gente então chega neste versículo, parece assim tudo meio contraditório, né? Como Paulo está dizendo que Deus, ele não quer ser servido pelas mãos dos homens. Mas não é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Neste contexto, Paulo ele está falando para um povo idólatra, aonde eles serviam muitos deuses. Eles achavam que aquilo que eles ofereciam, o sacrifício que eles davam aos deuses era válido. Então Paulo chega e apresenta um Deus desconhecido, a qual eles não conheciam, e apresenta esse Deus maravilhoso, né, que criou todas as coisas, e é quem dá todas as coisas, e que ele é autossuficiente, e que ele não precisa, né, realmente, né, que nós faça qualquer coisa para ele, porque ele é autossuficiente, né? Ele é completo, ele não precisa de nada. O que é que nós podemos oferecer a um Deus que formou todas as coisas? O que é que nós podemos oferecer para um Deus que criou tudo, que é o dono da prata, que é o dono do ouro e que é dono de tudo? O que é que nós podemos, como nós podemos servir a esse Deus? O que nós podemos apresentar a um Deus que já tem tudo, que é dono de tudo, até de nós mesmos? Até a nossa vida é dele. Então, como nós podemos servir a esse Deus? E parece assim que é meio contraditório, porque toda a palavra de Deus fala que nós devemos servir ao Senhor. E ainda Davi diz que nós temos que servir ao Senhor com alegria ainda. É com alegria que nós devemos servir ao Senhor. E não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Né? É com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. E servindo ao nosso próximo, né? Amando ao nosso próximo, que é servir, é a mesma coisa, né? Porque nós só vamos servir aquele que nós amamos. E se o Senhor manda nós amar o nosso próximo, como a nós mesmos. E a gente vê que, lá em Deuteronômio, o Senhor fala, né, através de Moisés, que escreveu, ele diz, agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor, teu Deus, pede de ti, senão que temas o Senhor, teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então, o Senhor pede aqui que eles sirvam ao Senhor, com todo o seu coração e com toda a sua alma. E a gente vê, né, em muitas passagens que o Senhor vai falar, lá em Josué também, Josué fala ao povo, vocês escolhem agora, quem que vocês querem servir? Ou os deuses ou o nosso Deus? E o povo prefere servir a Deus, né? Escolhe servir ao Senhor. E Josué diz, não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Né? Vocês escolhem quem vocês querem servir. Então, a Bíblia toda, ela nos ensina que nós temos que servir a um Deus. Mas como nós podemos servir, né, um Deus que já tem tudo? É em adoração. É em obediência, é isso que o Senhor quer de nós. Um serviço de obediência a Ele. De obedecer a Ele. E o povo muitas vezes falha, e nós falhamos nisso. De servir em obediência. Muitas vezes nós servimos na aparência, nós queremos servir na força do nosso braço. Muitas vezes a gente serve porque está na escala, tem uma tarefa para fazer, então eu vou fazer. Mas o Senhor nos enviou Jesus para nos ensinar como que é servir, como ser verdadeiramente um servo de Deus. E é a palavra que eu vou falar nessa noite, que está em Mateus,
capítulo 20 e o versículo 26. Mateus 20, 26, 27 e 28. Amém? Jesus diz assim: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Essa passagem aqui, né, o Senhor está falando, né, ali do pedido dos filhos de Zebedeu, né, que pediu, né, que um se assentasse, né, ao lado do Senhor, um à direita e a outro à sua esquerda, quando, né, o Senhor estabelecesse o seu reino. Porque eles estavam esperando, eu acho que o Senhor ia estabelecer um reino terreno, então eles queriam estar lá com o Senhor. Não entendendo, né, o reino que o Senhor estava falando, a que morte que o Senhor iria enfrentar, né? Então, Jesus vem nos ensinar a maneira certa de servir. Porque desde o Antigo Testamento o Senhor tem falado que o Senhor queria misericórdia e não sacrifício. Para aquele povo servir seria sacrificar. A adoração seria sacrificar. Mas Jesus vem nos ensinar que Deus quer de nós um serviço de misericórdia, de amor, de doação, de se doar, de dar, de se entregar. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite é servir, é um serviço. Estamos doando um pouco do nosso tempo para vir aqui servir. A gente serve ao Senhor de várias maneiras, né? Ministrando a palavra, louvando, tocando instrumento, lá na porta, cuidando do carro. São várias maneiras de servir ao Senhor. Mas nós sabemos que não é só isso aqui o servir ao Senhor. É quando nós sairmos daqui lá fora. Também é continuar servindo ao Senhor. Aqui dentro, né, muitas vezes já foi falado isso. É fácil servir aqui dentro. Mas e lá fora? Né, quando as pessoas não estão vendo, mas o nosso Deus está vendo. Glória a Deus. Então Jesus, ele sendo Deus, ele se fez homem e veio ao mundo em forma de servo. Ele poderia ter vindo de uma forma gloriosa, né? Porque ele era Deus. Mas ele se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante a nós, né? Aos homens. Ele poderia ter se cercado de pessoas para servi-lo, mas ele escolheu formar discípulos e se colocou em posição de servir, para que deixasse o exemplo. E ele deixou, né, esse exemplo lá em João 13,15. Ele diz: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. E nessa ocasião foi aonde ele lavou os pés dos seus discípulos. E ele disse: olha, se vocês, né, tem que fazer o mesmo. O mestre, né, ele é maior que o servo. Mas se o mestre lavou os pés, vocês têm que fazer o mesmo. Nós fomos criados com um propósito. Com propósitos, né? Eu acho que nós não temos um único propósito. Vários propósitos, porque Deus pode usar nós de várias maneiras. Porque a multiforme graça de Deus, ela é grande e Ele pode nos usar de várias maneiras. Mas uma maior, eu acredito que foi para servi-lo. Então, o maior propósito que nós temos é servir ao Senhor. Mas o que é realmente, né, servir? Qual a diferença de servir e de ser servo? Servir é uma ação, né? É um ato de ajudar ou atender a necessidade de alguém ou de alguma causa. Nós mulheres servimos em casa, né? Nós, às vezes, vamos servir o café, vamos servir a mesa, vamos servir o almoço. Nós estamos servindo. É um ato, é uma ação
de ajudar ou atender a necessidade. É o que nós fizemos, atendemos as necessidades da nossa casa, da nossa família. Isso é um ato de servir, né? É um ato de boa vontade, é uma tarefa que a gente realiza, isso é servir. Agora, ser servo é um compromisso mais profundo. É onde a pessoa se dispõe a colocar os interesses e necessidades do outro ou de uma causa acima dos seus próprios. Então, ser servo é nós não pensar em nós mesmos, é nós em pensar no próximo, nós em pensar no outro, colocar as necessidades do outro acima da nossa necessidade. E nós entendemos pela palavra de Deus que ser servo de Cristo é ser escravo de Cristo. Mas o Senhor nos tornou não só servos dele, mas amigos dele, ele diz na palavra, né? E servir é isso. É ser, né, escravo do outro. É servir ao outro. Glória a Deus. E buscando sempre servir com amor e dedicação, conforme foi ensinado por Jesus. Ser servo é um chamado para viver em obediência, humildade e serviço, reconhecendo a soberania de Deus e buscando agradá-lo em todas as áreas da vida. Então, nós temos que agradar o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Aqui na igreja, lá em casa, no trabalho, né? Aonde nós estiver, nós temos que fazer tudo para agradar ao Senhor e ao nosso próximo. Em João 12, 26, Jesus diz assim, ó, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, como a gente sabe se a gente está servindo? Se a gente é um verdadeiro servo? Se a gente está seguindo Jesus e está seguindo os passos dele, aquilo que ele ensinou. Né? Nós fomos chamados para seguir os passos de Jesus e servir uns aos outros como ele nos ensinou. Deus, ele nos deu talentos, né? Nos deu dons para que nós usássemos no serviço também, na casa do Senhor e fora dela. E esses dons que o Senhor deu, né, para nós temos que usá-los, né? Nós temos que usá-los. Não podemos fazer igual aquele da parábola dos talentos que enterrou. Nós temos que usar e usar para o serviço do Senhor. E esse serviço é para a glória de Deus, né? Não é para a nossa própria glória, mas para a glória de Deus. E Pedro, né, nós ouvimos aqui quarta-feira passada, né, no Wagner, na 1 Pedro, no capítulo 4, o versículo 10 e 11, diz assim, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Algumas versões vão dizer, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. E se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Então, tudo que nós fizer como servos de Deus, é Deus que nos dá. Como eu falei no início, Deus, ele tem tudo, não podemos dar nada para ele, mas tudo que nós fizemos para ele e para o nosso próximo, é ele mesmo que nos dá. É ele mesmo que nos dá. Ele não quer, né, como eu falei, o nosso ouro, a nossa prata, porque ele é dono de tudo. Mas ele nos dá aqui nessa terra ouro e prata para que nós possamos fazer a obra dele, para que nós possamos servir a ele com o nosso ouro e com a nossa prata, né? Ele não precisa, mas ele nos dá e é dele para que nós usemos no serviço dele, para ele. Né? Servir a Deus não é tirar um dia específico, né, para ir na igreja, não é tirar um dia específico para orar. Isso faz parte também, né? Mas não é só isso. Ah, eu já fui na igreja domingo, então tá bom, não preciso fazer mais nada. Agora eu já fui na igreja e está tudo certo. Ah, eu já orei hoje, então agora essa semana não preciso orar mais.
já servi o Senhor, já está tudo certo. Não é assim, né? Servir a Deus é um modo de vida. É viver para Ele todos os dias. Deus, o Criador de tudo, Ele escolhe nos usar como instrumentos em suas mãos. Ele nos convida a participar da sua obra, viver um propósito maior e a desfrutar das bênçãos que vêm com a obediência. Então, nós somos chamados para servir, né? E Deus nos chama para isso, né? Porque Ele tem um propósito maior através disso. Pensa que nós vimos aqui fazer o que nós estamos fazendo hoje é em vão? Não, tem um propósito muito maior. Isso que nós estamos fazendo aqui, né? E a gente ainda desfruta das bênçãos do Senhor, porque Ele diz, né? No versículo que eu li de João 12, 26, Ele diz: se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, nós recebemos as bênçãos do Senhor. Paulo também diz em Efésios assim, porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, se nós estamos servindo ao Senhor, não pense nós que é mérito nosso. Deus já preparou, né, aquilo que nós tínhamos que fazer. Deus foi colocando para que nós fizéssemos. Então, por isso nós temos que prestar bem atenção no nosso caminhar, no nosso andar. O que Deus está nos mostrando, nos direcionando? Através da sua palavra também, que o Senhor vem falando, o Senhor está direcionando nós naquilo que Ele quer que nós sirva a Ele. Ele quer que tu sirva aqui, tu sirva ali, Ele vai te colocar. Então, e Deus sempre também vai usar a gente naquilo que a gente sabe fazer, né? Deus às vezes vai te usar. Se você gosta de tocar um instrumento, você vai praticar e Deus vai te usar naquela área, vai te usar, você vai servir naquela área que você gosta. Não estou dizendo que eu gosto de estar aqui pregando, tá? Mas a gente tem que ser obediente, como diz a palavra, né? Se Ele me colocou nesse caminho, eu só estou obedecendo, estou indo. E eu sei que Ele é que está dirigindo. Porque se eu achar que eu sou alguma coisa, então eu não estou servindo de coração, não estou servindo com a minha alma, com o meu coração. Mas eu estou servindo por obediência e porque eu creio, né, que Ele me chamou para fazer algo. Não foi para ficar parado no banco, nem sentado. Todos nós aqui temos um propósito de Deus para cumprir. Então eu creio que se Ele chamou, Ele é fiel para fazer. E eu só tenho que crer, acreditar. E tudo que nós fizemos tem que ser por gratidão. Nós temos que servir por amor e por gratidão ao Senhor. Eu sei que no início da nossa caminhada na fé cristã, a gente não pensa assim. A gente, no começo da nossa caminhada, e muitos ainda pensam assim, a gente vem para ser servido, a gente vem para a igreja para ser servido, não para servir. A gente vem porque a gente quer receber uma bênção, porque a gente quer uma cura, a gente quer uma bênção para alguém da nossa família. A gente não tem esse entendimento. Mas à medida que a gente vai caminhando, e a gente vai ouvindo a palavra, a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo o verdadeiro significado de servo, de serviço na casa do Senhor ou fora da casa do Senhor, né? Então, o Senhor, nós somos criação de Deus realizada em Cristo para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Então, Deus já preparou. Se você for chamado para fazer alguma coisa, tem certeza que Deus já preparou o caminho para você, para que você trilhasse aquela obra, aquele serviço para Ele. João 15, 14 diz assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, Jesus nos trata como amigos, né? Não como servos, mas como amigos. Nós não somos salvos pelas obras, por obras, mas pela graça. Porém, as obras são a evidência de que temos uma fé salvadora. Servir é um fruto da sua salvação, é um reflexo do seu amor ao próximo e do seu desejo de glorificar a Deus. A fé e o serviço, elas andam juntos. Eu não posso dizer que tenho fé
mas não praticar as boas obras, não servir, né? Naquilo que a igreja tem necessidade, naquilo que o meu irmão necessita, né? Porque Jesus disse que quando nós fizemos, né, a um pequenino, nós estamos fazendo a ele. Mais uma vez, entrando aquilo, Jesus não precisa de nada. O Senhor não precisa, mas o nosso irmão precisa. O nosso próximo precisa. E o Senhor disse, se você estiver fazendo para um desses pequeninos irmãos, vocês estão fazendo a Deus. Então, isso que é servir, né? Mas nós, como eu estava falando, a gente vive num mundo consumista, né? E a maior parte do tempo a gente quer ser servido. A gente não quer servir, né? Nós queremos vir para a igreja e ser tratado como um cliente, né? Como alguém assim que vai num restaurante e ali é servido a comida, né? Se alimenta. Se gostar, a gente volta, né? Até indicamos o serviço para alguém. Isso aqui foi forte. Quando eu li isso aqui, irmão, foi no Facebook, no Instagram. Eu li isso aqui. Isso aqui ficou forte comigo. Porque realmente, muitas pessoas vêm para a igreja como se estivessem indo a um restaurante. Eu vou lá. Vou ver o que tem lá para mim. E se alimenta. E se gosta, ela volta. Até indica, né, o serviço. Caso contrário, não volta, não indica e ainda sai falando mal da igreja. Não é assim? Vai lá no restaurante, tu almoça, come. Se tu não gostar da comida, tu ainda sai falando. Tu não indica para ninguém, tu não vai lá porque a comida é ruim. Tem muitos que fazem isso na igreja. Que não servem a Deus de todo o coração, que não tem esse entendimento, né? Que só quer ser servido. Muitos procuram uma igreja que atenda às suas necessidades para que elas sejam abençoadas. Ao invés de procurar uma igreja para servir, ser uma bênção e abençoar as outras pessoas. Não é assim? É forte isso, né? Fala aos nossos corações também, para nós repensar. Como nós estamos vindo ao culto? Como nós temos servido ao Senhor? Será que nós temos vindo na casa do Senhor só para se alimentar? E depois ainda sair criticando pela comida que o Senhor ofereceu através dos pregadores, através das mensagens, dos louvores? Será que nós realmente viemos aqui para servir verdadeiramente ao nosso Deus Todo-Poderoso, que nos comprou, né? Que nos amou primeiro, que nos deu o exemplo de amor? Glória a Deus. A igreja é uma família espiritual e nela todos têm responsabilidade. Nós fazemos parte de um corpo, né? Isso já foi pregado aqui. E nós temos responsabilidades nesse corpo. E nós temos que servir nesse corpo. Nós temos que ser útil nesse corpo. Não ser um servo inútil, mas ser um servo útil na casa do Senhor. Ninguém vive, né, uma fé sozinho. Nós precisamos um dos outros. E servir é fazer parte daquilo que Deus está fazendo. E aqui Deus está fazendo uma grande obra. E na terra Deus está fazendo uma grande obra. E Ele nos escolheu para fazer essa obra junto com Ele. Então nós temos que abrir mão de muitas coisas. Negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir. Porque Jesus disse que aquele que me serve, que quer me servir, siga-me. Né? Siga-me. Né? Servir não é só cumprir uma função, uma tarefa, como já falei, é estar numa escala. Hoje eu estou na escala, então eu vou lá servir. Não é assim. Né? Deus poderoso. Servir é cumprir um propósito, um chamado, uma missão que Deus nos deu. Então, Jesus veio e nos ensinou, né, e nos deu exemplo de como devemos servir a Deus e ao nosso próximo. Nós não servimos a Deus porque o Deus precisa, e nem por barganha, né? Nem porque Deus não vai
eu vou servir a Deus, vou fazer isso aqui para Deus me dar aquilo ali. Não, não é por barganha. Nós vamos servir a Deus porque nós somos gratos por tudo que Ele é e representa nas nossas vidas. Porque nós desejamos expressar o nosso amor e obediência a Ele. Servir a Deus é reconhecer essa dependência que nós temos dEle e viver segundo a vontade dEle. Então é isso que eu queria trazer nessa noite para nós. E eu fiquei meditando. Muitas vezes a vontade da gente é dizer: Senhor, envia outro. Eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, como se fosse nós. E isso aqui, essa palavra me mostrou que não é nós. É tudo é o Senhor que opera, é o Senhor que efetua, é o Senhor que conduz, não somos nós. Nós só precisamos estar prontos para cumprir o propósito, a missão e servir Ele com obediência. E entender que nós dependemos totalmente dEle. Porque por mim mesmo, eu podia chegar e dizer: Rodrigo, não me bota mais na escala. Porque eu não quero, não sei fazer isso. Mas, e onde está o meu temor ao meu Deus? Que me tirou das trevas para a luz. E me disse que eu tenho que ser luz no meio das trevas. Então, muitas vezes, o nosso exemplo também é uma maneira de servir. O nosso testemunho é uma maneira de servir. Então, que venhamos entender isso. Que servir a Deus é algo muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Amém? Essa é a palavra, irmãos. Amém? Agradeço a oportunidade, pastor. Amém? Em Gálatas, Paulo fala que se o herdeiro for menino, nada difere do escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Fala de uma mentalidade, não tem? Ele diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, e nos remiu aqueles que estavam debaixo da lei, adotando-os como filhos de Deus. Nós não servimos como escravos. Se nós servimos como escravos, a nossa mentalidade é de criança ainda. Nós servimos como os filhos. Aquele filho, quando volta para casa, ele chega para o pai e diz: Pai, pequei contra o Senhor, faz-me como teus trabalhadores, eu quero te servir como teus trabalhadores, eu quero te servir como um servo, como um escravo seu. Pai, não, tu vai continuar me servindo, mas como filho. E ele coloca o anel no dedo, dando autoridade de filho. É muito melhor servir a Deus quando a gente não tem mais mentalidade de criança. Quando a gente entende que foi adotado por Ele, que estamos servindo o nosso Pai e somos herdeiros de tudo. Esse teu filho te abandonou e volta agora e tu faz uma festa e tu nunca me deu um cabrito. Olha a mentalidade de escravo. O pai: ô meu filho, tudo que eu tenho é teu e tu está chorando por causa de um cabrito. Que nós possamos sair com essa mentalidade daqui hoje. Tudo aquilo que foi falado. Nós servimos um Deus que é nosso Pai. E Ele tem algo preparado para nós. Tudo que Ele tem é nosso. Amém? Vamos colocar de pé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por tão grande adoção, Senhor. O Senhor nos resgatou, porque éramos escravos do pecado, mas o Senhor nos chamou e colocou em nós o seu Espírito, no qual clama: Abba, Pai. Isso enche o nosso coração de alegria e de certeza, Senhor, de confiança, Senhor, de continuarmos servindo um Deus que já tem tudo
mas só requer de nós obediência, porque a nossa obediência não acrescenta nada em Deus. A nossa obediência acrescenta em nós. A nossa obediência nos faz mais humanos. A nossa obediência faz com que a gente ame mais o nosso próximo. A nossa obediência nos coloca mais perto do teu coração, Senhor. Então nós te agradecemos, Senhor, porque um dia o Senhor nos chamou e o Senhor nos adotou como filhos. E o Senhor nos prometeu uma herança, Senhor. Não uma herança que esse mundo possa nos oferecer, mas uma herança eterna, Senhor. E é para lá que nós estamos caminhando. Obras preparadas o Senhor já preparou para nós. E quando elas estiverem em nossos caminhos, que nós, com alegria, possamos servir, Senhor. Porque o Senhor vai colocar pessoas no nosso caminho. Pessoas que precisam de ajuda. Pessoas que precisam da nossa mão amiga. E que nós possamos entender que tudo que nós vamos fazer, Senhor, é para a honra e glória do Seu nome. Não para trocar trombeta, Senhor. Não para dizer que somos melhores, porque não somos nada bom se não fosse Seu Espírito habitando em nós. Não seríamos nada se o Senhor não tivesse nos encontrado. Ainda estaríamos mortos nos nossos delitos e pecados, olhando só para o nosso ventre, não se preocupando com mais nada que estivesse à nossa volta. Mas hoje o Senhor nos chamou de amigo e preparou algo bom para nós. E nós queremos viver isso com gratidão, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que mais uma vez nos alerta a importância de servirmos, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus que nos dá a vitória, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vem Jesus. Deus abençoe a todos.